Durante o verão de 1966, John Lennon soltou um comentário. E do nada, o negócio explodiu no mundo inteiro. A galera surtou, começaram a protestar contra os Beatles. Teve até gente fazendo fogueira com os discos da banda. Nos Estados Unidos, a reação foi tão pesada que foi até um dos motivos pra banda falar: chega de turnê. Depois disso, os Beatles aposentaram os shows ao vivo e ficaram só no estúdio. Eu sou o Lucas, já se inscreve no canal, deixa o like, hype o vídeo. E hoje eu vou falar aqui da vez que os Beatles quase foram cancelados completamente. Bora pro vídeo. A história começa em 4 de março de 1966, quando o jornal London Evening Standard publicou uma entrevista com John Lennon, e não era qualquer entrevista, fazia parte de uma série chamada How Do Beatles Lives? Como os Beatles vivem. A ideia era simples, mostrar como cada integrante dos Beatles vivia enquanto não estavam gritando yeah, yeah, yeah. Cada integrante dos Beatles foi entrevistado separadamente, que já era meio raro, porque normalmente as entrevistas eram com os 4 juntos, e as entrevistas foram feitas pela jornalista Maureen Cleavey. A Maureen era uma repórter que apareceu do nada com um bloquinho perguntando, tipo, qual é a tua cor favorita? Ela conhecia os Beatles desde 63. Por causa disso, rolava uma certa amizade entre eles, o que fez a banda até abaixar a guarda. Ao longo da entrevista com John Lennon, ele falou algumas frases engraçadas, outras meio existenciais, mas tem uma específica que virou uma bomba nuclear. O tipo de frase que hoje renderia cancelamento, trend no Twitter e 47 vídeos de reação no YouTube. Ele disse: o cristianismo vai desaparecer, vai sumir e diminuir. Não preciso discutir isso. Estou certo. E será provado que estou certo. Hoje somos mais populares que Jesus. Não sei qual desaparecerá primeiro, ou rock and roll ou cristianismo. A Marie também comenta que o John Lennon estava numa fase meio de filósofo de boteco, lendo bastante coisa sobre religião. Como os dois eram amigos, ele se sentiu super à vontade de falar abertamente com ela. Pra ele, aquilo não era uma declaração histórica, era mais um comentário no meio da conversa. Depois que o texto saiu, na Inglaterra, nada aconteceu. Tipo, absolutamente nada. Nenhuma multidão revoltada, nenhum disco pegando fogo na rua, nenhum padre correndo atrás dele com água benta. Só que quando a revista Datebook republicou a frase, aí, meus amigos, foi como jogar gasolina numa fogueira. O Datebook era uma revista voltada para o público adolescente, mas não era só fofoca de celebridade que eles falavam, não. Tipo, sei lá, qual Beatle seria o seu namorado? A revista também falava de assuntos sérios, como integração racial, guerra do Vietnã, uso de drogas. A revista curtia mostrar o lado mais humano das estrelas pop, algo que os Beatles gostavam. Na verdade, eles gostavam tanto da revista que chegaram a convidar a editora para acompanhá-los em uma turnê em 65. Só que quando chegou a hora de publicar o artigo, o Daily Book pegou um texto de quase 2.000 palavras e cortou por mais 800. Fizeram o famoso resumão dramático. E no fim, deixaram só as entrevistas do Paul McCartney e do John Lennon, além de colocar umas frases super chamativas nas manchetes da capa, porque polêmica vende revista igual água no deserto, todo mundo sabe. O diretor da revista sabia que qualquer coisa envolvendo os Beatles venderia bem, porque, né, colocar os Beatles na capa de uma revista em 66 era basicamente você imprimir dinheiro. No fim de julho de 66, a revista teve uma ideia. Enviou cópias antecipadas da edição de setembro pro sul dos Estados Unidos, justamente onde eles sabiam que as falas do John Lennon ia cair feito uma bomba. Entre os primeiros que foram comentar a revista estavam os DJs Doug Layton e Tom Charles, que apresentavam um programa de rádio. Aquele clássico programa matinal, falava de café da manhã, trânsito, previsão do tempo. Os dois ignoraram completamente o comentário do Paul McCartney, que falava de um assunto sério sobre relações raciais, e focaram especificamente na frase do John sobre o cristianismo. E aí o negócio esquentou. Tom Charles ficou tão indignado que soltou ao vivo no rádio: pra mim já deu, não vou mais tocar os Beatles. Isso era coisa séria, porque eles trabalhavam numa rádio gigante, que tocava os enormes sucessos do momento. Se uma rádio dessas resolvesse boicotar a banda, isso podia significar muito dinheiro perdido em publicidade. Provavelmente alguns executivos arrancando de cabelo. Os DJs convidaram os ouvintes a ligarem pras rádios pra dar suas opiniões e tal. E a maioria das pessoas que ligaram estavam indignadas com o que o John Lennon disse. Tom decidiu que deveria fazer uma fogueira pública com os discos dos Beatles e outros itens relacionados à banda como forma de protesto. As rádios estavam montando toda hora em looping para os ouvintes levar os discos, posters, qualquer bugiganga da banda. A ideia era simples: juntar tudo e
taca fogo. Em pouco tempo essa história já estava espalhada por todos os Estados Unidos. Várias emissoras de rádio seguiram o exemplo e começaram a anunciar que iam banir as músicas dos Beatles. Naquela época até rolava uma comparação entre a histeria da Beatlemania e uma adoração religiosa. A polêmica em torno da fala do John Lennon estava crescendo igual bola de neve descendo a ladeira. E o escritório da revista Datebook foi praticamente invadido por telefonemas, cartas, gente querendo saber... Caraca, o que o John Lennon exatamente disse? Preocupado com a situação, o editor da revista ligou pro empresário dos Beatles, Brian Epstein, pra avisar que estavam planejando tacar fogo no disco dos Beatles. No começo, Brian reagiu naquela calma britânica meio sarcástica. Bom, se vão queimar os discos dos Beatles, primeiro eles precisam comprá-los. Só que a tranquilidade dele durou pouco. Alguns parceiros de negócios dos Estados Unidos começaram a avisar que a coisa poderia ficar séria. Houve o medo real de que os produtores cancelassem os próximos shows da banda com medo de confusão, briga. E como se já não fosse um problema suficiente, o novo álbum da banda, Revolver, estava prestes a sair. Ou seja, timing péssimo. Imagina lançar um novo disco no meio de um cancelamento coletivo. Vale lembrar que, alguns meses antes, em junho, a gravadora Capitol Records já tinha passado por uma mini crise com os Beatles. A famosa capa das bonecas. Uma imagem mostrava os integrantes cercados por bonecas desmontadas e pedaços de carne, o que deixou vários lojistas absurdamente horrorizados. Vários lojistas ficaram tão chocados que se recusaram a vender o disco. A reação foi tão grande que a gravadora teve que recomprar todas as cópias e trocar a capa. Foi o único álbum dos Beatles lançado pela Capitol que conseguiu a proeza de dar prejuízo. Brian Epstein estava determinado a apagar o incêndio que tinha começado nos Estados Unidos. A primeira atitude dele foi simples: cortar qualquer novo comentário antes que alguém piore essa situação. Ele enviou uma carta ao seu assistente dizendo: por favor, aconselho os Beatles a continuarem a se falar com a imprensa sobre nenhuma circunstância. Brian também considerou cancelar toda a turnê nos Estados Unidos. Existia real preocupação de que algum fã revoltado pudesse tentar machucar os Beatles ou fazer algo pior. Outra ideia que passou na cabeça dele foi fazer o John gravar um pedido de desculpas nos estúdios da EMI. O problema é que o John não estava em Londres. A solução improvisada seria gravar por telefone. Eles perceberam que provavelmente isso pioraria a situação, deixaram pra lá. No fim, decidiram que a única saída era encarar o problema de frente, fazer uma coletiva de imprensa nos Estados Unidos. I have prepared a statement which I will read, which has had John Lennon's absolute approval this afternoon with myself by telephone. And this is as follows. The quote which John Lennon made to a London columnist more than 3 months ago has been quoted and represented entirely out of context. Apesar da declaração de Brian, a coletiva de imprensa fez pouco para diminuir a controvérsia, que já havia se tornado internacional. O Vaticano condenou os comentários de John Lennon, na cidade do México rolou protesto, em alguns países as rádios até baniram os Beatles temporariamente. Os Beatles chegaram nos Estados Unidos em 11 de agosto, para a última etapa da turnê deles de 66. Assim que pisaram no hotel em Chicago, foram praticamente jogados por uma coletiva de imprensa. Brian Epstein e Tony Barrow chamaram John de canto e deram papo reto pra ele. Mano, explica aí o que tu disse. John, ele tava meio em cima do muro, ele queria manter o que ele tinha falado, mas ele acreditava que as pessoas tinham entendido ele meio errado. E pior, rolava ameaça de violência de verdade. Cynthia Lennon confirmou que ele estava apavorado. Começaram a chegar cartas com ameaças. Havia o medo de algum sniper aparecer em um show. Não era paranoia. 14 pessoas tinham acabado de ser na Universidade do Texas, em 1º de agosto. Então o medo era legítimo. Na coletiva, John Lennon conseguiu manter a calma e tentou explicar suas palavras para desfazer do que ele considerava o mal entendido. We meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact. And it is true, especially more for England than here. You know, but I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong and now it's all this. John estava dizendo que viu uma queda na frequência às igrejas e um aumento à adoração de outras coisas. Ele usou os Beatles como exemplo. Não quis dizer que eram melhores que Jesus, mas claro,
Sempre tem a galera perguntando se ele não tava tentando causar uma treta só pra vender mais disco. John Lennon respondeu: That's not a publicity stunt at all. Yeah. Don't need that publicity. Not like that. O pedido de desculpas de John Lennon foi o suficiente para muitas pessoas. Uma rádio em Brigham cancelou a queima de discos, o Vaticano aceitou as desculpas e o New York Times decretou o assunto encerrado. Mas nos Estados Unidos a treta ainda estava quente. Ainda tinham protestos. No dia 12 de agosto, uma rádio do Texas fez a tal queima de discos com mais de 1.000 pessoas. No dia seguinte, a Ku Klux Klan da Carolina do Sul ensinou uma crucificação dos Beatles, pregando um disco da banda em uma cruz de madeira. Depois colocaram fogo. Eles também realizaram um pequeno protesto no show dos Beatles em Washington no dia 15. A atenção negativa estava preocupando os outros membros da banda. Ringo disse: tocamos em vários lugares onde as pessoas estavam realmente com muita raiva. A Ku Klux Klan aparecia em peso, o que era bem assustador. Sempre havia essa tensão na América. Sabíamos que eles tinham armas. Paul McCartney disse: quando chegamos ao cinturão da Bíblia, havia pessoas batendo nas janelas. Lembro especialmente de um garoto, talvez de 11 ou 12 anos. Se ele tivesse conseguido chegar até nós, acho que teria nos matado. Ele também disse que foi a primeira vez que percebeu que a fama poderia se voltar contra eles. Mesmo com eles com o cu na mão. Os Beatles fizeram 2 shows em Memphis. A única parada deles foi no famoso Cinturão da Bíblia, nos Estados Unidos. Aquele lugar era mega conservador, cheio de gente religiosa que tava pistola com os Beatles. O conselho da cidade tentou cancelar o rolê, mas os caras tocaram mesmo assim. Isso provocou um protesto cristão com cerca de 8.000 pessoas. Além de novos protestos da Ku Klux Klan. Um membro do grupo até chegou a ser entrevistado na televisão. Beatles made a statement in all the newspapers that they're getting more better than Jesus himself, and the Ku Klux Klan, being a religious order, is going to come out here the night that they appear at the Coliseum here. We have ways and means to stop this if this is going to be the case, yes. What ways and means? Well, I don't want to say this, but there'll be a lot of surprises Monday night, I believe, when they get here. Por segurança, montaram um palco gigante com mais de 2 metros, com um muro de 1,5 metro na frente, para ninguém invadir o palco igual rolou em Cleveland. Estavam na área mais de 80 policiais e os 20 seguranças particulares só para protegerem os Beatles. E ainda rolou uma mensagem anônima dizendo que alguém da banda ia ser no palco. A parada quase virou real quando o rojão estourou durante If I Need Someone. A banda achou que era um tiro de verdade que tava vindo. Mas como profissionais que eles são, eles não pararam um segundo de tocar. Depois da turnê acabar, os Beatles voltaram pra Inglaterra e a treta acabou esfriando. Mas depois de que tudo rolou, além deles estarem cansados da Beatlemania nos últimos anos, os caras precisavam dar uma pausa de si mesmos. George Harrison mais tarde falou que a Beatlemania tinha cobrado um preço caro. Eles já não estavam mais no hype insano da fama e sucesso. Ser famoso era da hora, mas ele viu que o negócio tinha saído do controle. Todo mundo tinha perdido a noção. 3 meses seguintes, cada um foi pro seu canto. John se jogou no filme dirigido por Richard Lester. Paul foi compor a trilha sonora de The Family Way. O Ringo foi curtir a vida de família lá em Surrey. E George deu um rolê na Índia pra estudar yoga, cultura indiana, citra. No finzinho de novembro de 66, os Beatles se juntaram de novo no estúdio da EMI para começar a trampar no novo álbum que viria a ser o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E olha só, o John Lennon queria colocar Jesus na capa, mas não rolou. Afinal, né? Ninguém tava afim de lembrar a treta do ano passado. E é isso, espero que tenha gostado. Essa é a história de quando os Beatles foram cancelados. O que você acha dessa história aí? Coloca nos comentários. Se o John Lennon tivesse dito isso hoje, o que você acha que teria acontecido? Você concorda com ele? Discorda? Você acha que foi tudo muito exagerado ou não? Coloca nos comentários. Se inscreva no canal, hype o vídeo. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!